Olá, está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar sobre os cuidados com a mulher em trabalho de parto. De acordo com o relatório sobre a situação obstetrícia mundial, publicado pela OMS em 2021, o continente africano é responsável por cerca de 196 mil mortes maternas por ano, às quais se soma a morte de mais de 1 milhão de bebês com menos de um mês. A Organização Mundial da Saúde defende que o parto institucional, ou seja, aquele que é realizado numa unidade sanitária com assistência de profissionais de saúde, pode ajudar a prevenir a morte materna e a morte de bebês. As práticas humanizadas e que garantem uma boa experiência de parto são orientadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde e podem ser requeridas em qualquer unidade de atendimento no nosso Sistema Nacional de Saúde. Portanto, fique atento ao nosso programa de hoje, pois vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre este assunto. Tenho 19 anos, sou mãe de primeira viagem, de luz a um rapaz super lindo. Ter acesso a uma unidade sanitária, bem como a uma equipa de profissionais de saúde, pode fazer toda a diferença na saúde da mãe e do bebê durante a gravidez, antes e depois do parto. Estes profissionais orientam, ajudam e facilitam a chegada de uma nova vida ao mundo. Cheguei, eram 4/5, estava com dores muito fortes. Não foi fácil, nem um pouco. Como sempre dizem, tens que caminhar para dar acesso ao bebê. Mas eu tinha muita preguiça de caminhar, eu não caminhava. Foi uma das coisas que dificultou o meu parto também. Mas as enfermeiras foram todas simpáticas, tiveram paciência comigo mesmo, vendo que eu, na verdade, não queria caminhar, queria estar todo o tempo a dormir, mesmo assim elas foram muito carinhosas. A assistência ao parto, de maneira mais segura e humanizada, é orientada pelo Ministério da Saúde e pode ser requisitada no Hospital Central de Maputo. Esta experiência oferece, além de acolhimento e conforto ao parturiente de baixo risco e ao recém-nascido, o respeito, a autonomia e a oportunidade de ter acompanhante durante todo o processo. Estou feliz por ser avó pela primeira vez e o meu primeiro neto, como é o primeiro bebê para ela. Acho que o processo também é lento, né? Então, desde ontem, eu estava ainda no processo de parto. Então, pensar que ia dar ontem mesmo, mas não conseguiu. E continua hoje, dia 28. Na verdade, no começo eu achei que eu não ia conseguir. Estava muito difícil. Mas depois, com o apoio da mãe, das enfermeiras, foi tudo muito bom. Sinto-me muito feliz por ter meu filho aqui comigo. Antes disso, há muito tempo, nós ficávamos lá no corredor. Não sabíamos o que ia passar. Só esperar a porta abrir para dizer que já tem bebê. Mas agora já não. Você senta, assiste como eles estão a fazer, como estão a tratar da sua filha. Desde o momento que cheguei, não tenho de que me queixar. Receberam muito bem, atenderam-me muito bem, mais do que eu esperava até. Porque, na verdade, às vezes nos hospitais despacham, porque isso acontece aquilo, mas isso. Mas aqui foi muito diferente, eu não esperava, atenderam muito bem, as enfermeiras foram muito simpáticas. Humanização não é só o acompanhante, né? Só que essa parte da acompanhante no trabalho de parto vem ajudar a nós como profissionais de saúde. É mais um olho, é mais alguém para dar apoio, é mais alguém para dar carinho, é mais alguém para dar amor. Nós sabemos quando a pessoa está num momento de dor, quer sempre alguém por perto. Alguém que lhe dê palavras confortáveis, alguém que lhe dê carinho, alguém que lhe passe a mão na cabeça. E a acompanhante veio realmente para salvaguardar isso, veio realmente para nos ajudar. Já sei também como sai o bebê, nunca vi na minha vida, pela primeira vez hoje. E também já sei também que quando está quase para dar parto, como respira, como eles ajudam. Ela teve uma equipe muito excelente. Com a pandemia, infelizmente, acabamos interrompendo essa entrada de acompanhantes. Agora que a pandemia abrandou um pouco, a gente voltou a retomar e as mulheres já vêm
já vem lá para acompanhar as suas filhas, as suas irmãs. E é de louvar, é uma bênção. Estou aqui desde ontem que nós entramos, estou com ela, até assistir o parto. Sim, então isso é porque quando nós estamos lá fora, nós pensamos, será que ela está a ser tratada bem? Será que ela estão a ver ela? Ou estão a deixar ela só a chorar? Ou não sei quanto. Você fica com qualquer dúvida quando você está lá fora. Mas quando está aqui dentro já não. Você vê que elas estão aí. Pequena coisa, quando elas chamam, estou sentindo, eles estão a vir. Você já vê que estão a atender minha filha. Então acho que há diferença. Infelizmente, no nosso país ainda não estamos a permitir a entrada de homens como acompanhante, mas seria muito bom. Nós sabemos que como mulheres somos pilares, sim, mas temos o nosso pilar que é o homem, que dá aquele apoio emocional. O apoio emocional é melhor que todo tipo de apoio. As informações e orientações recebidas sobre a evolução do parto e bem-estar do feto durante o trabalho de parto representaram para Ângela Sabino uma experiência positiva e de satisfação. E apesar das dores, ela já pensa em ter o segundo filho. Quando entrei estava em estado de choque devido aos gritos, mas depois saí do estado de choque, entrei no estado da emoção. Devido às dores, jurava para mim mesma que fosse o último filho. Mas a recepção que foi me dada, assim que ela fizer 2, hei de voltar para fazer, para dar parte de mais um. Dentro do hospital a gente consegue identificar se esse bebê está vindo naturalmente, se esse bebê rodou bem, se esse bebê a cabeça está bem virada, se esse bebê a cabeça está bem encaixada, se não tem nenhum problema com a mãe que lhe comprometa a ter esse parto normal. Em 30 minutos, digamos, vem enfermeiros, vêm te observando, fazem a mesma rotina. Aquilo que o primeiro enfermeiro fez, dá continuidade, e o médico também. Então, quando a enfermeira veio, disse que já está para dar à luz. Conseguimos ter a menina sem precisar de ter pontos, devido aos trabalhos que a enfermeira fez. Ela palpa, no momento que tu fazes a força, ela ajuda-te na barriga, ajuda-te nas pernas. Se segues as orientações da enfermeira, tudo corre muito bem. Então, até 5h30 já era mãe de uma menina. Não chegaram de me pedir absolutamente nada. Não tentaram, porque a tentar te fazer perceber que tens que dar. Também zero. Pelo contrário, se eu fosse órfã de mãe, diria que aqui encontrei mães, porque não cheguei de me sentir em nenhum momento ameaçada daquilo. Eu não posso fazer isto porque vão me bater, porque vão me gritar, não. Eles, pura e simplesmente, você levantando da cama, fazendo tudo ao contrário que eles te mandaram, mas eles ainda te seguem, te pedem para manter a calma, te dizem para subir na cama, aquilo que faziam com as minhas colegas. Dentro do hospital, depois do parto, tem hemorragias. Nós temos essa capacidade, temos um material sempre pronto, que é para poder ajudar a identificar se tem hemorragias que é preciso intervir ali a nível local, mas tem algumas outras complicações que é preciso ir ao bloco operatório de emergência. Por isso que o parto institucional é seguro. A OMS caracteriza a parto normal como aquele que acontece espontaneamente, de baixo risco e que assim se mantém até terminar. Vamos conhecer e saber como é que funciona este processo com o médico ginecologista obstetra. O sucesso do parto depende de uma gravidez acompanhada de forma adequada. Então, partindo do princípio que esta gravidez tenha sido acompanhada de forma adequada, tenha-se feito os exames necessários durante a gravidez, perto do parto nós temos que antever aquelas que são as possíveis complicações que podem acontecer no parto e acautelar a sua evitabilidade, não é? Então, os exames mais frequentes a fazer são o hemograma, que é para nós sabermos qual é a hemoglobina desta paciente que
provavelmente venha a sangrar, quer dizer, não há parto sem sangramento, então é muito importante nós sabermos a hemoglobina. Há exames como um exame de rotina que é o teste da HIV. É verdade que vai se fazendo ao longo da gravidez, mas antes do parto, para proteger o recém-nascido e para proteger a equipa que estará envolvida no trabalho de parto, é importante certificarmos que temos o teste da HIV atualizado. Estes são os básicos e existem outros que vão de acordo com aquilo que é a particularidade da paciente. Se temos uma paciente diabética, se temos uma paciente hipertensa, estes exames podem mudar. Mas de uma forma geral seria nós antevermos as possíveis complicações e fazermos os exames dirigidos àquela paciente. Nós sabemos que a gravidez dura 40 semanas, mas mesmo isso não é tão certo. Dura 40 semanas, mas o parto pode ser um pouco depois das 40 semanas, até 42 semanas, ou pode ser antes disso. Ainda que não seja um parto prematuro, que é antes das 37 semanas, o parto pode acontecer normalmente entre as 37 e 41 semanas e 6 dias. Esse seria um período normal. Então, quando nós falamos da data provável de parto, muitas vezes nós já calculamos a partir da data da última menstruação. É aquela data em que a paciente terá 40 semanas, mas nem sempre isso é certo. É muito normal nós termos a nossa data provável de parto e ela vir a ter o parto 1, 2 semanas antes ou até uma semana depois. Mas de certa forma nós já sabemos que a data provável do parto é X e naquele período nós estamos à espera do parto. A gravidez é um evento perfeito, tão perfeito que à medida em que a gravidez avança, vão acontecendo mudanças no corpo da mulher, mudanças na atitude do bebê, nós chamamos assim, mas é aquilo que seria a disposição que o bebê tem dentro do útero. Progressivamente, à medida em que a gravidez avança, ele vai assumindo uma posição em que a cabeça está voltada para baixo, para permitir um parto mais fácil. A dada altura, no final da gravidez, nós notamos, muitas mulheres vêm e dizem: a minha barriga desceu, parece que a altura uterina diminuiu. Na verdade, o bebê encaixou ligeiramente na bacia de forma a permitir um parto fácil e, chegado ao termo da gravidez, vão acontecendo umas contrações muito leves, muito tênues, que seriam as falsas contrações do falso trabalho de parto, que é importante distinguir daquelas que são relacionadas ao trabalho de parto. E a grande diferença entre estas duas é que o que se nota é uma dor que vem no baixo ventre, irradia para a região da coluna, é acompanhada por um endurecimento do útero. É possível sentirmos com a mão que o útero vai ficando duro, vai contraindo e relaxando. E isto é acompanhado de uma dor que vai durando no momento em que temos esta contração. E antes disso, existe algo que nós chamamos do sinal do parto. Classicamente é chamado de sinal do parto, que a mulher vai ter uma secreção assim viscosa, pode estar embebida de um bocado de sangue, que muitas vezes antecede o início do trabalho de parto propriamente dito. Isto é um sinal de que já começamos a ter modificações do colo do útero, ele já começa a abrir. Então, chegado a este momento, numa gravidez termo, podemos pensar que estamos perante o início do trabalho de parto. E estas contrações vão se tornando mais frequentes, mais duradouras, mais intensas e mais dolorosas, infelizmente. Antes do parto, os cuidados que se deve ter quer dizer, existem cuidados básicos, a mulher sabe que o parto está a se aproximar, é sempre bom que para facilitar o trabalho de parto, facilitar o trabalho, é importante higienizar a pelvis, manter os pelos púbicos aparados, por exemplo, e idealmente já ter um kit para a sala de partos preparado com antecedência. Ou seja, sabendo que se aproxima a data provável de parto, a mulher já tem que ter a sua mala, entre aspas, não sei se assim se chama, com aquilo que vai precisar, as roupas para a primeira muda do bebê, as roupas para si naquele momento e os cuidados com ela mesma, aparar os pelos, não é? Então, essencialmente os cuidados vão ser esses, né? Mais os gerais, né? Não há nada assim específico que se tenha que dizer. É verdade que estamos antes do trabalho de parto. Uma vez começado o trabalho de parto, é importante que a mulher se alimente, porque o parto, como se diz, é um trabalho de parto, requer energia, então a mulher tem que estar alimentada, mas o tipo de refeições que ela vai ingerir também são específicos. Não podem ser refeições muito pesadas, tem que ser refeições mais leves, é importante que ingira bastantes líquidos, sopas, então tem que ser uma dieta leve para que facilite o trabalho de parto.
Como nós sabemos, o útero está dentro do abdômen. Dentro do abdômen, para além do útero, temos outras estruturas, temos os intestinos, temos a bexiga. Então, se a mulher tiver uma dieta pesada, com alimentos de difícil digestão, podemos até começar a ter problemas de conflito de espaço que facilitem, por exemplo, no momento da expulsão do bebê, relacionadas ao conteúdo intestinal nesse momento. Então, no trabalho de parto, o que se recomenda são dietas mais leves, sobretudo bastante líquidos, e os líquidos, muitas vezes, para quem já passou por um trabalho de parto, há de notar que os líquidos que se dá na sala de partos parecem ter muito açúcar. Na verdade, é porque elas vão precisar desta energia para aquele momento que é o trabalho de parto. Como o nome diz, é o natural, é o normal, é o desejável. Apesar de ser doloroso e ser preterido por algumas mulheres, nós notamos que com o desenvolvimento há uma tendência a fazer-se, a algumas mulheres optarem pela cesariana, mas o parto normal só tem vantagens. Para o bebê, o que se costuma dizer é que aquele stress induzido pelas contrações uterinas, aquele processo que o bebê passa, aquela exposição hormonal, aquela exposição que o bebê tem às secreções vaginais, por exemplo, durante a sua expulsão, são bastante importantes para o seu desenvolvimento. Com o parto normal, nós temos menores chances do bebê vir a ter problemas respiratórios, aquela depressão respiratória ao nascer que costuma acontecer. Os bebés que nascem de partos normais têm menor propensão a vir a sofrer de alergias, menor propensão a vir a ser asmáticos do que aqueles que nascem por cesariana. Portanto, já se sabe hoje, já está comprovado que o parto normal traz estas vantagens. Aquela exposição ao stress do parto hormonal, aquela exposição ao canal vaginal tem bastante importância do ponto de vista imunológico para o recém-nascido. Para além disso, olharmos para a mãe. A cesariana, embora seja a cirurgia mais feita em ginecologia e obstetrícia, é uma grande cirurgia, como toda cirurgia tem os seus riscos. Então, fazendo um parto normal, nós já afastamos a possibilidade de termos estes riscos ligados à anestesia, ligados à própria intervenção cirúrgica. E depois de um parto normal, o internamento é mínimo, são em 24 horas a paciente já está em casa com o seu bebê e com melhor disposição para cuidar do seu bebê. É só imaginarmos passar por uma cesariana, que é uma grande cirurgia, tem a dor relacionada à intervenção cirúrgica, tem o tempo de recuperação e o bebê está lá. A mãe tem que cuidar do seu bebê, apesar de ter esta ferida, não é, provocada pela cesariana. Então, o parto normal só nos traz vantagens. Temos internamentos mais curtos, temos um bebê com melhores condições de saúde. Então, sem dúvida nenhuma que o parto vaginal é melhor do que a cesariana. Bom, a OMS recomenda que é fundamental garantir que o parto não seja apenas seguro, mas que também seja uma experiência positiva para a mãe e para a sua família. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não saia daí. Seja bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, o assunto parto gera algumas questões e muitas dúvidas, não só para as mulheres, mas também para os homens. E para esclarecer algumas dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores, vamos a seguir a rubrica Saiba Mais. Olá, doutor. O meu nome é Gisela. Gostava de saber em que casos é recomendado o parto cesariano? Olá. A cesariana é indicada em todas as condições em que a continuidade da gravidez acarreta um risco para a mãe ou para a criança. Então, se nós estamos numa situação em que o bebê apresentou algum sinal nós chamamos de sofrimento fetal, quer dizer, o bebê está em risco, temos que correr e fazer uma cesariana. Se tivermos uma situação em que a vida ou a integridade da mulher grávida está ameaçada pela continuidade da gravidez, temos que fazer essa cesariana. Então, causas específicas seriam problemas ligados a
hipertensão materna, problemas ligados a hemorragias antes do parto, problemas ligados ao sofrimento fetal. São várias causas, mas de uma forma geral é isso. Situações em que a continuidade da gravidez compromete a integridade da mãe ou da criança. Olá, doutor. Meu nome é Matheus. Gostaria de saber por que é que algumas mulheres fazem caminhada antes do parto. Olá. As caminhadas antes e durante o trabalho de parto, o que se acredita é que nós sabemos que o parto, temos um bebê que tem que ir descendo até que chegar ao canal vaginal e ser expulso, não é? Então, acredita-se é que estar na posição supina ou em pé vai fazer com que o bebê vá descendo um pouco mais rápido. Mas, atualmente, com aquilo que é o parto humanizado, nós já damos uma certa liberdade às mães. Elas vão adotar as posições que acharem melhores. Não se cria muito esta pressão do tem que andar, tem que permanecer em pé. Vai-se acompanhando o bem-estar da mãe, do bebê, e a paciente escolhe aquilo que é a posição mais cômoda para si. Olá, doutor. Chamo-me Tássila. Gostaria de saber se, depois de ter um filho por meio de cesárea, o segundo pode ser por parto normal. Olá. Depois de um parto por cesariana, é possível, sim, ter um parto vaginal, dependendo da indicação da primeira cesariana. Olá, doutor. Chamo-me Elda. Gostava de saber quando é que é recomendável fazer uma indução de parto. Para a indução do trabalho de parto, as indicações seriam iguais ou parecidas àquelas para a cesariana, que seria uma situação em que a continuidade da gravidez ameaça a integridade da mãe ou do bebê, mas que não seja tão urgente a ponto de necessitar de uma intervenção tão rápida quanto a cesariana. Olá, doutor. Chamo-me Elios Fumo. Gostaria de saber o que a mulher pode fazer para aliviar as dores das contrações na hora do parto. Atualmente existe o parto sem dor, que é algo que ainda se vem instalando de forma assim no nosso meio, que tem as suas indicações, mas não é isto que vem aqui ao caso. Mas para aliviar aquelas contrações durante o trabalho de parto, não existe um medicamento que possa nos ajudar nisso. Isto por que seria isto? A dor provocada pela contração do útero é muito importante para que o bebê seja expulso, é importante para que ocorra o parto. É por isso que se diz que a contração do parto, a paciente simplesmente deve procurar controlá-las de forma assim, vamos lá, que psicológicas, vai inspirando, expirando calmamente, controlando esta dor, mas para parar efetivamente estas dores, nós não temos nenhuma medida assim tão efetiva, porque parar as contrações significaria parar a progressão do trabalho do parto. E isso não nos interessa naquele momento. Olá, doutor. Chamo-me Toidina. Eu gostava de saber como diferenciar uma contração verdadeira de uma falsa. Olá. A contração verdadeira e a falsa são diferentes nos seguintes aspectos. O que nós temos na contração é que se nota que há um endurecimento do útero, que é possível sentir ao se colocar a mão sobre o abdômen da mulher grávida. Então, quando temos uma contração de verdadeiro trabalho de parto, como eu expliquei anteriormente, ela começa no baixo ventre, vai para a coluna, é acompanhada deste endurecimento do útero e de dor. Ao passo que as contrações de falso trabalho de parto, o que nós vamos sentir é um endurecimento do útero, mas não será acompanhado de dor. É por isso que estas são tidas como as contrações de preparação para o parto, não são acompanhadas de dor. Totalmente integradas no sistema de cuidados de saúde, as parteiras prestam um vasto leque de intervenções antes, durante e depois do parto. Vamos saber quais são essas intervenções e os cuidados após o parto com a enfermeira de saúde materno-infantil, Célia Manhissa. Após o parto, quanto tempo depois a mulher recebe alta? Até 48 horas já é muito. Esse é o recomendável. Mas estamos a dar até 24 horas. Porque, na verdade, um parto normal ou um parto natural, até 2 horas depois, se estiver tudo bem, a mulher já está apta para fazer as coisas. Ela já pode levantar. Vou aproveitar aí e falar das vantagens desse parto normal. Essa é uma das vantagens do parto normal. Rápida recuperação. A mulher, em menos de 2 horas, já está apta, está pronta para fazer as coisas. Desde o momento que não tenha lacerado, desde o momento que não tenha tido episiotomia, que são alguns cortes que a gente acaba fazendo para aumentar o canal vaginal, para facilitar que a mulher tenha o parto, que o seu bebê saia.
Se isso tudo estiver garantido, que não tem laceração, não teve episiotomia, os lóquios que são as perdas do sangue, as perdas hemáticas estão normais, essa mulher já está apta para fazer as coisas. Quais são os principais cuidados e recomendações após a alta? Continuar a fazer os suprimentos, que é o sulfato ferroso que toda mulher faz, para poder repor o sangue perdido no parto. Continuar a se alimentar devidamente e amamentar. A amamentação faz com que o útero contraia com muita mais rapidez, com muito mais facilidade. Isso vai lhe ajudar o quê? Quanto mais o útero estiver contraído, ajuda a mulher a estancar aquela hemorragia. O útero fecha, volta à sua posição natural, à sua posição normal. Isso faz com que o sangramento também pare. Isso vai lhe facilitar a vida e melhorar também o seu bem-estar. Quando é recomendado o uso dos contraceptivos? Logo depois do parto. Nós, nas maternidades, oferecemos o planeamento familiar, por exemplo, logo depois do parto. Isso garante mais segurança na própria mulher, mais segurança no seu dia a dia. Né? Nós temos o DIU, temos o implante, temos a própria pílula. Logo depois do parto, a gente já oferece à mulher, ela já sai da maternidade segura. E assim terá mais tempo de poder cuidar dela e do seu próprio bebê, tranquila, que não precisa se preocupar com essa parte. Depois de quanto tempo é que a mulher volta a menstruar? Bom, a questão da menstruação, o que acontece é que algumas mulheres, quando amamentam, o período para. Só volta depois que ela para de amamentar. O processo da amamentação provoca em si, induz hormônios. Esses hormônios fazem com que a mulher pare de ver a menstruação ou pare de ver o período, não é? Então, isso varia também de mulher para mulher. Algumas mulheres nem por isso. Tem certas mulheres que dizem, eu só começo a ver período depois que o meu bebê tiver 2 anos. É por isso que é sempre seguro fazer o planeamento familiar logo depois do parto. Assim, primeiro, não correm os riscos de engravidar sem saber, ter um bebê atrás do outro ou um espaçamento curto, que não vai conseguir dar atenção aos 2 bebês, assim, simultaneamente. Corre o risco de ficar a sangrar, sangrou hoje, depois não sangrou. E o planeamento familiar, hoje, o uso de contraceptivos ajuda também a regular essa parte. É recomendável o uso de capulana ou cinta no pós-parto? O uso de capulana ou não, ou o uso da cinta, é recomendável. Quando é parto normal, o útero volta com muita facilidade à sua naturalidade ou à sua normalidade em relação à cesariana, porque sofreu ali um corte, sofreu ali uma ferida. Primeiro tem que sarar a ferida, depois. Então, ao colocar a cinta, isso varia de mulher para mulher e de médico para médico. Alguns médicos nem por isso. Depois do mês é recomendável, a mulher pode pôr, desde o momento que não interfira na ferida, não faça com que a ferida fique infectada, pode colocar. No pós-parto normal, logo de imediato sair da maternidade, eu posso amarrar a minha capulana, que terá com mais rapidez de devolver o meu útero ao seu lugar. Quando é que a mulher pode voltar a praticar exercícios físicos? Quando é parto normal, depois de que a mulher se sentir apta, isto é, aquele desgaste do parto já passou, já me sinto mais melhorada, aquele sangramento já parou, já passou, nada me impede. Nada me impede. Logo posso voltar à minha vida normal e logo posso voltar aos exercícios. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre os cuidados com a mulher em trabalho de parto. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.